No Brasil, além da Petrobras, temos algumas petroleiras privadas atuando na exploração e também na extração de petróleo e de gás natural. Hoje eu vou trazer algumas informações sobre a Enalta, a 3R Petróleo, a PetroRio e também sobre a PetroRecôncava, comparando as empresas e buscando entender se vale a pena investir em alguma delas. Então já deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos pro vídeo. Só para dar um pouquinho de contexto para vocês sobre como funciona o setor de petróleo e exploração das empresas privadas no Brasil, pessoal. Tudo depende então do desinvestimento que a Petrobras faz nos seus poços de extração de petróleo. Ou seja, quando a Petrobras começa a fazer a extração é bastante barata e ela consegue extrair bastante petróleo dos seus poços. E aí, após atingir então o seu pico de produção, o volume extraído desses poços vai reduzindo gradualmente. E dessa forma, quando eles caem abaixo de um certo patamar, eles passam a ser considerados poços maduros, e dessa forma a Petrobras não vê mais vantagem de extrair petróleo desses poços, de forma que ela cede eles para as empresas privadas de extração. E aí o objetivo dessas empresas privadas, como a PetroRio e a Enalta, é justamente fazer a recuperação desses poços e conseguir extrair o máximo possível de petróleo enquanto continuar sendo lucrativo. Ou seja, essas empresas fazem todo um trabalho para conseguir aumentar ao máximo a sua produção e extrair o máximo possível de petróleo, abrindo inclusive novos poços ali nos seus reservatórios de forma a conseguir lucrar ao máximo. Então as empresas vão até a Petrobras e buscam adquirir esses campos de forma a conseguir fazer uma exploração e tirar uma rentabilidade deles. E sim, pessoal, mesmo nesse cenário, acaba sendo bastante lucrativo para as empresas privadas fazer esse sistema. Vamos começar com a Enalta. Então, a Enalta Participações, ou ENAT3, está com uma cotação de R$ 10,90 no dia de gravação desse vídeo, teve uma bela de uma desvalorização nos últimos 12 meses de cerca de 50%. E isso se deve muito à taxação que o governo impôs sobre essas empresas privadas em relação à exportação da sua produção, e com isso elas vão ter bastante impacto nos seus resultados finais. E além disso, elas sofrem também aqui pela questão da queda do petróleo, que nos últimos tempos teve aí uma pequena correção, e justamente as empresas variam então de acordo principalmente com a variação do petróleo e do gás natural no mercado global, de forma que quando esses preços sobem, a cotação dessas empresas também sobe porque elas vão lucrar mais, e quando o preço desce, essas empresas têm uma queda nas suas cotações porque elas vão, consequentemente, lucrar menos. Além disso, a Enalta tem aqui um PL de 7,56, um PVP de 0,70 e pagou nos últimos 12 meses um dividend yield até que interessante de cerca de 15,67%. Mas é importante lembrar que esse valor não deve se manter justamente pelos motivos que eu vou mostrar para vocês na sequência, de que a empresa vem fazendo investimentos e também a questão aí da queda do petróleo e dessa forma ela não deve ter lucros tão exorbitantes assim. Além de que ela fechou o ano de 2021 com alguns lucros extras justamente por alguns efeitos não recorrentes que não se repetiram no ano de 2022. Passando para o mapa de ativos da Enalta, ela tem então dois ativos já em produção fazendo a extração de petróleo e de gás natural. Um deles no Rio de Janeiro e em Santos, no posto de Atlanta, onde a Enalta tem 100% de participação e é justamente onde ela extrai seu petróleo, e no campo de Manati, lá em Salvador, onde ela faz a extração de gás natural também. E os outros pontos que nós temos aqui são os pontos de exploração, onde a Enalta tem participação então lá no Amazonas, no Maranhão, Sergipe, Alagoas e em vários outros locais também. No campo de Manati, onde a Enalta faz extração de gás natural, ela tem participação de 45% e este é um dos maiores campos de gás natural de todo o Brasil, de forma que a Enalta tem conseguido ganhar bastante com ele nos últimos anos, produzindo mais de 8 mil barris e com uma reserva de mais de 10,5 milhões de barris de acordo com as informações que a Enalta tinha. Já o próximo ativo é o campo de Atlanta, onde a Enalta faz a extração de petróleo. Dessa forma, ela tem hoje uma produção de 30 mil barris de petróleo por dia com 3 poços em operação. E é importante reparar em algumas questões aqui, pessoal. Então, principalmente a questão da capacidade de armazenamento, tratamento de água e também o sistema de bombeio desse sistema atual, que é o sistema de produção antecipada, conforme descrito aqui pela Enalta, onde ela tem também que fazer um sistema de bombeio com previsão de manutenção a cada 1 ano e meio. Mas a Enalta vai implantar ainda o seu sistema de produção definitivo no campo de Atlanta, onde ela vai aumentar substancialmente a sua extração de petróleo, buscando então uma produção que vai passar de 30 mil barris por dia para 50 mil barris por dia com 6 poços de produção. Dessa forma, tendo também uma maior capacidade de armazenagem, já que ela vai trazer também um novo navio para este campo, uma capacidade de tratamento de água maior também, podendo ter 6 poços já nesse início, mas podendo abrir até mais 4 poços, ficando com uma capacidade de 10 na sua exploração. E vai então um sistema de bombeio que precisa de manutenção somente a cada 10 anos, o que vai permitir com que a Enalta tenha sua produção de forma bastante contínua.
A Enauta conseguiu no ano de 2022 uma ampliação de mais de 50% nas suas reservas de petróleo, de forma que ela conseguiu adquirir um novo contrato de concessão no poço de Atlanta, aumentando então as suas reservas em mais de 55%. Já no campo de Manati, ela teve aqui uma pequena redução justamente pela sua produção, o que é extremamente normal aí no setor. E então, no total da Enauta aí do ano de 2022, a empresa aumentou as suas reservas em mais de 50%. Em 2022, a Enauta teve uma pequena redução geral na sua produção de barris de petróleo, justamente pela redução na produção do campo de Manati, mas o ponto positivo é que a empresa vem tendo sucesso em aumentar a sua produção no campo de Atlanta. E aí, com isso, a empresa conseguiu aumentar em relação ao ano de 2021 em mais de 20% a sua receita líquida. Se formos olhar agora para a parte do EBITDA da Enauta, a empresa teve aqui então uma queda se formos considerar os resultados não recorrentes que ela teve no ano de 2021, mas esses aumentos se devem então a vendas de ativos que a Enauta fez, de forma que não devemos considerar então os resultados não recorrentes. E se formos comparar o ano de 2021 com o 2022, a empresa teve tanto aumento no seu EBITDA ano a ano, mas uma pequena redução no seu lucro líquido. E aí a Enauta traz como focos para os próximos anos o aumento na sua eficiência operacional e otimização das suas estruturas de custos e também financeiras, e também a construção de um portfólio mais diversificado de ativos, de forma que ela vai ter tanto um aumento na produção do posto de Atlanta com a nova estrutura definitiva, e a empresa vai estar buscando também novos investimentos em outros ativos, tanto na exploração quanto na compra de postos já em operação. Passando agora para a 3R Petróleo Óleo e Gás SA, ou RRRP3, a empresa está com um preço de cotação de R$ 30, teve uma desvalorização de cerca de 25% nos últimos 12 meses, está com um PL aqui de 40,64 e um PVP de 1,42. Então vamos agora dar uma olhadinha nas informações aí da 3R Petróleo. A 3R Petróleo tem no seu portfólio mais de 2,2 bilhões de dólares em 9 ativos adquiridos da Petrobras, com aquisições totalmente financiadas e aí já operando em produção, atuando em vários estados do Brasil, tanto com produção em terra quanto com produção no mar, e também boas reservas nas suas unidades de produção. Pegando a produção de dezembro de 2022, podemos ver que os principais responsáveis aqui pela grande produção da 3R são justamente o polo ali de Potiguar e também o Papa-Terra. E aí eles trazem aqui que a sua produção somou 45,2 mil barris de petróleo produzidos por dia em todas as suas unidades somadas. E a empresa fez também a incorporação de 4 novos ativos no ano de 2022 com uma forte capacidade de construção de portfólio. Justamente essa questão aqui de um portfólio bastante diversificado é um ponto que me chama a atenção na 3R. Um ponto muito interessante da 3R que eles citam aqui no seu relatório é justamente em relação ao bom timing que a empresa teve para construir o seu portfólio, de forma que ela fez boa parte das suas aquisições quando o preço do barril de petróleo estava mais baixo. E quando veio nessa escalada dos preços, a empresa já tinha um portfólio montado e ela conseguiu lucrar bastante com essa subida. Eles citam também o crescimento orgânico na sua revitalização dos ativos já adquiridos, de forma que a empresa projeta para os próximos anos um grande aumento na sua capacidade produtiva. Já hoje nós conseguimos notar que a empresa vem tendo bastante sucesso no seu aumento de produção com os ativos atuais, de forma que ela vem se mostrando uma empresa que consegue realmente entregar bons resultados. E além disso, ano a ano ela vem tendo também bastante sucesso no seu aumento de receita líquida, de forma que ela vem aqui tendo aumentos substanciais nas suas receitas, vindo desde o ano de 2020, como vocês podem ver aqui por esse gráfico. De fato, a subida aí no preço do petróleo ajudou bastante a empresa, então a gente vai ter que ficar de olho como vai ficar nesse ano de 2023, mas eu projeto aí que o petróleo vai ficar mais estável, talvez variando ali e dando uma lateralizada, de forma que a gente deve esperar resultados parecidos, na minha opinião, com o ano de 2022. E aí o mesmo se reflete também no EBITDA ajustado da 3R Petróleo, de forma que ela veio num grande crescimento do seu EBITDA ajustado ao longo dos anos. Com isso, eles trazem na sua estratégia para o ano de 2023 a conclusão da transição do Polo Potiguar, no aumento aí do monitoramento de oportunidades para melhorar a sua monetização de produção de óleo e gás, fazendo também novas perfurações e também revitalizações buscando aumentar a produção da empresa e, consequentemente, a sua receita e lucro, e também uma estrutura de capital otimizada, buscando aí uma otimização no encerramento das suas dívidas que podem, inclusive, ser pagas de forma antecipada. Passando agora para a próxima empresa, PetroRio SA, ou PRIO 3. Ela está com uma cotação de R$ 30,28, teve uma valorização nos últimos 12 meses de 20%, então diferente das outras duas que eu mostrei para vocês anteriormente,
a PetroRio teve aqui uma valorização justamente pela grande subida que ela teve nas suas cotações vindo lá desde julho de 2020, mas vocês podem ver que desde ali do mês de fevereiro, quando foi decretada a taxação pelo novo governo, as cotações da empresa vêm caindo. Com isso, a PetroRio tem também um PL de 7,80 e um PVP de 2,70, sendo aí a empresa que está mais esticada em relação aos seus valores. Eles já trazem também os aumentos de produção da empresa justamente pelas revitalizações e aquisições que a empresa tem feito, aumentando desde o ano de 2017 muito as suas produções. A empresa tem então 6 poços em alto mar para fazer a extração do seu petróleo, tendo dessa forma um portfólio bastante diversificado também. E ela tem como pontos muito positivos ao longo dos anos, com a aquisição dos seus campos de operação, a redução nos seus custos, como vocês podem ver aqui. Esse campo, por exemplo, que pertencia à Chevron, que é uma gigante americana, a PetroRio teve então bastante sucesso em fazer a redução dos custos de produção. E, além disso, a empresa vem tendo também bastante sucesso aí no aumento da vida útil dos seus poços de exploração, de forma que ela teve aqui desde o ano de 2014 números excelentes na revitalização e também na extensão de vida útil dos seus poços. Por exemplo, aqui no Poço Polvo que a PetroRio tem, ela tinha no ano de 2014 uma vida útil prevista até o ano de 2020, e com a aplicação de todas as suas técnicas e trabalho, esse tempo aí foi estendido aqui no ano de 2022, chegando até o ano de 2033. Ou seja, a PetroRio faz recuperação e mantém os seus ativos produzindo muito tempo ainda, e é bem provável que a empresa tenha também bastante sucesso em estender ainda mais a vida útil aqui dos seus poços. Interessante ver também como a empresa vem fazendo as suas aquisições ao longo dos anos. Então aqui desde 2014 ela já vem buscando aquisições estratégicas e pensando sempre no longo prazo em bons ativos para se manter bastante produtiva. E ao longo dos anos a PetroRio se mostrou bastante competente também em aumentar a sua produção, de forma que ela se tornou a líder brasileira em produção de barris de petróleo, tirando, obviamente, a Petrobras. E por todo esse excelente trabalho, a empresa vem tendo, então, um aumento nos seus EBITDAs ao longo dos anos. Por exemplo, aqui, frente a 2021, ela teve aí um crescimento de 71% no seu EBITDA ajustado, e um crescimento de 8 pontos percentuais em relação à sua margem EBITDA, de forma que a empresa conseguiu, inclusive, lucrar quase 200% a mais aí em relação ao ano de 2021. Ou seja, a PetroRio vem se mostrando muito competente, uma empresa que vem fazendo um trabalho excelente e se aproveitando das oportunidades que o mercado dá para ela. E a empresa traz como destaques nos seus próximos passos para os próximos anos a questão da conclusão das fases de revitalização de seus poços, novos planos de desenvolvimento e licenças de perfuração, além da melhoria das suas eficiências, buscando também um foco contínuo nas novas oportunidades de aquisições, podendo aumentar ainda mais o seu portfólio. E a última empresa que eu vou trazer para vocês hoje, então, a PetroRecôncavo, ou RECV3, ela está com uma cotação então de R$ 20,46 e teve uma desvalorização de cerca de 20% nos últimos 12 meses, estando com um PL de 5,20, um PVP de 1,57 e tendo pago dividendos de cerca de 3,80 nos últimos 12 meses. A empresa está presente então com ativos em Potiguar e também na Bahia, com vários campos operados, alguns por parceiros, alguns blocos exploratórios e vários campos em operação para extração de petróleo, vindo inclusive com bons aumentos na sua produtividade ano a ano frente a 2021, aumentando então a sua produção média bruta em 72%. A empresa fez o seu IPO no novo mercado da B3 em 2021 para 2022, e desde essa época ela já vem mostrando aí bastante proficiência no seu aumento de produção nos seus polos, de forma que a empresa vem, desde janeiro de 2022, tendo sucesso em aumentar cada vez mais a sua produtividade, com um aumento orgânico expressivo e 19% de crescimento desde fevereiro. Vindo também com investimentos para o aumento da sua frota de equipamentos, e além disso, investimentos aí no seu aumento de reservas, de forma que a empresa vai ter ainda bastante ativos para poder explorar nos próximos tempos. E a PetroRecôncavo traz também boas estimativas de aumento nas suas produções nos próximos anos nos ativos que ela já possui. E ela vem também mostrando excelentes resultados no seu EBITDA ano a ano, vindo com um aumento de mais de 200% frente a 2021 e no seu lucro operacional com aumento de mais de 340%. Enquanto que no seu resultado líquido ela ficou com um aumento de 552%, ou seja, a empresa vem vindo num crescimento muito bom. Agora, vale lembrar que todas essas empresas estão expostas a um novo problema, que é em relação à taxação que o governo definiu sobre elas e sobre as suas exportações,
considerando que elas já exportavam aí boa parte do seu petróleo extraído para conseguir fazer a sua rentabilidade. E aí, com esse imposto de exportação de 9,2%, além de todos os impostos que essas empresas já pagam, elas sofreram bastante nas suas cotações, como vocês puderam ver, tendo então todas elas uma queda desde o anúncio dessa medida que aconteceu ali em fevereiro, e todas elas vêm tendo grandes quedas nas suas cotações desde então. Tudo isso acontece pela perda da confiança no setor pelos investidores, tanto investidores brasileiros quanto investidores externos que estavam pensando em alocar capital nessas empresas, de forma que muitas empresas vão pensar 2 ou até mesmo 3 vezes antes de optar por investir no Brasil, ainda mais na extração de petróleo, que é altamente visada pelo governo e pode sofrer bastante interferência. E aí, se formos comparar o histórico de todas essas empresas, a gente pode ver que justamente a única aí que se desprendeu das outras e teve uma grande subida foi a PetroRio. E a partir dela, muitos investidores começaram a olhar para o mercado, inclusive eu. Eu não conhecia esse mercado aqui das empresas petroleiras privadas do Brasil e após a explosão aí da PetroRio eu conheci mais e comecei a estudar mais as empresas. Passando agora para um comparativo delas, nós podemos ver aqui que a Enauta fica com vários pontos em relação a ser a empresa mais barata aí da atuação no mercado. Na minha opinião, e não é uma recomendação, mas a empresa que está mais descontada de todas é justamente a Enauta. Então ela está, por exemplo, aqui com um PVP abaixo de 1, diferente de todas as outras que atuam no setor das petroleiras privadas no Brasil. Inclusive ela tem outros indicadores também que ela consegue vencer aqui as empresas. Já passando para o case da PetroRio, ela se mostra uma empresa então que é bastante eficiente em revitalizar e manter os seus ativos em constante produção. E justamente por esses motivos a PetroRio vem aqui com números excelentes em relação às suas margens e também em relação às suas métricas de crescimento de receitas e de lucros nos últimos anos. Ou seja, a PetroRio é uma empresa extremamente eficiente e vem se mostrando aí uma titã do setor. Claro, a gente tem a Petrobras aí no mercado brasileiro, que é a gigante do país, mas aqui a PetroRio e a Enauta têm bastante potencial também. Já se formos passar para a 3R Petróleo e a PetroRecôncavo, são empresas aí que não estão sendo tão notadas pelo mercado. As duas têm ativos bastante diversificados, principalmente aqui no caso da 3R Petróleo, que me chamou a atenção justamente por isso e por ela ter conseguido adquirir os seus ativos em momentos de baixa do mercado e conseguir lucrar bastante. A PetroRecôncavo também é uma empresa que vem aí num bom crescimento das suas produções e também na sua lucratividade. Lembrando também que essas empresas atuam de forma diferente na sua distribuição de dividendos. Então, no caso da PetroRio e da 3R Petróleo, elas não distribuem dividendos e focam aí no seu crescimento. Enquanto no caso da PetroRecôncavo e da Enauta, elas fazem distribuições de dividendos. Então, isso pode ser aí também um ponto que o investidor pode buscar ou não. Mas é aquela coisa, pessoal, empresas de petróleo são empresas bastante cíclicas e se você quer aí receber dividendos de forma constante e previsível, talvez elas não sejam aí a melhor opção. E bem, sinceramente, pessoal, eu não consigo eleger uma empresa melhor aqui. Se eu fosse investir no mercado hoje, eu provavelmente pensaria na Enauta, na 3R ou na PetroRio. Na PetroRio aqui, caso eu buscasse um pouco mais de segurança, e na Enauta ou na 3R, caso eu buscasse aí mais um crescimento a longo prazo. Mas, sinceramente, todas as empresas vêm se mostrando aí empresas com projetos de crescimento no longo prazo, empresas que vêm buscando uma boa melhoria na sua eficiência e, consequentemente, maior lucratividade. Então, fica bastante eleger a melhor do setor. Justamente eu levanto, então, os pontos aqui para vocês, pessoal, da PetroRio sendo a empresa líder das privadas no setor, por ter se mostrado bastante eficiente, e a possibilidade da Enauta estar mais descontada do que deveria, tá, gente? Então, lembrando que nada nesse vídeo é uma recomendação de investimento. E bom, o que eu tinha para esse vídeo era isso então, pessoal. Eu trouxe um geralzão aí sobre todas essas empresas. A atuação delas, no fim das contas, é bastante parecida e todas elas estão buscando bastante crescimento. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil para vocês. Peço então que vocês deixem o seu like e também a sua inscrição aí no canal. E se vocês gostaram desse vídeo, ou se vocês têm essas empresas aí, se vocês gostam dela, peço que vocês deixem aí também nos comentários para ajudar naquele engajamento. E é isso, pessoal. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.